Diz assim o texto: quando o sol já estava posto e era escuro, eis um fogo fumegante, uma tocha de fogo que passeava entre aquelas detalhes. Naquele mesmo dia, a voz do Senhor, naquele mesmo dia, fez o Senhor um pacto com Abraão, dizendo: a tua descendência tem dado esta terra. Você não entendeu? Eu vou repetir. Naquela mesma noite, fez o Senhor Deus um pacto com Abraão, dizendo: a tua descendência tem dado esta terra. Aleluia! Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Irmãos, Deus, Ele prometeu aqui, fez um pacto com este homem chamado Abraão. Deus, Ele prometeu
irmãos, mesmo que a situação esteja adversa, ele é fiel. Aplauda o nome do Senhor nesta noite. Deixa eu ver a Bíblia aí para mim, por favor. A família qual é? nessa noite eu gostaria de adorar o Senhor. Para te convidar a levantar suas mãos mais alto.
você puder, e com toda a intensidade do teu coração, cantar essa canção agora. Começa a bendizer e adorar o nome dele. Deus, tu és, todos compara a ti, santo, santo. Oh, oh.
Glória a Deus. Passemos então para um momento também de adoração, de louvor ao Senhor, para um momento de oferta. Abra suas Bíblias. Lucas 6, 38. Lucas 6, 38. Amém? Com misericórdia. Quem for achando, põe-se de pé para fazermos a leitura juntos. Lucas 6, 38. Diz o seguinte: Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Amém? Podemos assentar. Ontem eu estava assistindo o Ancorados Encorajados lá na Bahia, onde o povo está recebendo de Deus. E a pastora Lualone, ela estava dando testemunho de vida que muito cedo, aos 16 anos, ela foi contratada pela Rede Globo para fazer música, canções de amor, e ela usava então o amor de Deus para estar então ministrando e compondo as suas músicas. E chegou um tempo que eles pediram algo que ela não podia fazer, que foi que ela não podia mais professar o nome do Senhor nas entrevistas, e principalmente quem viu ontem, quem assistiu ontem. Então ela disse o seguinte, que eles foram chamados, ela foi chamada pela Rede Globo e ela falou: olha, você não pode mais falar de Deus nas entrevistas e nas suas redes sociais. Ela jovem, ganhando muito, e ela ganhava por segundo cada música que tocava nas novelas, que ela não tinha uma só, ela tinha várias. E ela então disse não. Ela disse não e ela ganhava muito bem. E ela disse não àquela proposta, porque quem havia dado bom a ela era Deus, ela não iria poder falar de Deus. Então ela desistiu do contrato muito valioso com a Rede Globo. Eu disse, jovem, e rejeitar. Quando ela disse que ela ganhava 150 mil reais por uma música tocar alguns segundos na novela, imagina quanto ela não ganhava. Então ela disse não. Então teve uma vez que ela disse assim: Senhor, eu irei gravar. Tem 2 anos que eu estou esperando no Senhor, recolhendo dinheiro das ofertas e tal. Eu vou gravar agora. O Senhor concorda? O Senhor libera? Amém. Ela sentiu de Deus, que Deus havia liberado ela. E ela já havia saído da Globo. E ela queria gravar com um produtor muito caro lá na época, do lugar onde ela morava. Então ela pediu para ele fazer o orçamento, que era muito caro. Ela falou: Senhor, se o Senhor estiver neste negócio, o Senhor vai fazer acontecer. E ele fez mais barato para ela. E quando ela saiu quebrou esse contrato com a Rede Globo, ela tinha muito dinheiro e Deus mandou ela semear tudo que ela tinha no banco. Imagina para uma jovem pegar os seus milhões, né, e seus mil, né, que eram muito, e semear. Agora ela não tinha nada e daria para gravar um CD. Agora a honra de Deus e a honra da filha dele, a fidelidade de Deus, aonde está? Porque quando ela sair, Deus pede ela para dar tudo que ela tem. Cadê a fidelidade desse Deus? Ela poderia pensar. E ela não questionou. E ela continuou adorando o Senhor. E o rapaz ainda fez mais barato aquelas músicas para ela. Olha, eu compro 18 mil mais alto que dentro, está falando para eu cobrar menos por cada música que você irá gravar. Então ela falou: Senhor, agora eu só tenho que orar, porque eu só tinha 98 reais no banco. Agora Deus iria prover, porque eram alguns mil. E ela não tinha, ela só tinha 98 reais. E ela disse então, o rapaz: ok, então nós vamos dar tempo, eu vou arrumar a banda e tal. Só que nesse meio tempo, no outro dia, o rapaz ligou e falou assim: olha, Luana, amanhã nós iremos gravar. Então você traz, porque vai ser à vista, porque eu estou fazendo mais barato. Ela falou: pai, e agora? Eu só tenho 98 reais no banco. Se o senhor falou, o senhor prometeu, o senhor é fiel para cumprir. Aí então ela foi até o pai dela e falou: pai, me empresta 20 mil reais só para eu dar entrada. Aí o pai
pai dela falou assim: filha, eu tenho, mas se Deus falou com você que Ele vai prover na sua vida, é porque Ele vai prover, não vai precisar de mim. E ela então foi viajar para ministrar em algum lugar, e ela então orou, falou assim: ou seja, da sua vontade, o Senhor está nas suas mãos, se eu irei gravar, o Senhor irá providenciar o dinheiro, se eu não irei gravar, amém, eu continuarei te adorando, sem nenhum resquício de dúvida ou de mágoa. E ela foi, e ela disse que ela estava a caminho, quando ela ia ministrar na igreja, o irmão dela ligou para ela: você já viu a sua conta hoje? Já. Mas você já viu a sua conta hoje? Já. Não, mas você tem certeza, só para de perturbar, eu estou orando, estou entendendo. Mas você já olhou a sua conta hoje? Porque ela tinha uma conta, como que fala? Conjunto. Conta conjunto. Conta conjunto com o irmão dela de parceria, né? Aí ela falou assim: pera lá, então deixa eu olhar. Filhos, quando ela olhou, aquele R$98 não existia mais. Havia se multiplicado, quadruplicado. Por quê? Ela disse o seguinte: que há 10 anos atrás, quando ela recebeu um salário, eles fizeram uma somatória errada. Então, 10 anos depois, a Rede Globo então restituiu o erro que havia feito no pagamento dela, e eles ligaram dizendo o seguinte para ela, e ela achou que fosse o pai. Quando ela ligou para o pai, falou: pai, o senhor depositou até mais. Ele: não, minha filha, eu estava indo ao banco para fazer essa graça para você. Então, Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. O dinheiro não foi seu pai, então foi seu pai celestial que depositou. Aí liga uma produtora da Globo falando para ela: filho, lembra daquele dinheiro tal, daquele ano tal, já tem 10 anos, então nós estamos restituindo que nós fizemos um cálculo errado. E ela ficou tão feliz porque veio dinheiro para pagar o produtor, o dinheiro do dízimo e ainda dinheiro para tirar para a receita. É mole, no imposto? É o que eu estou. Por que você está falando isso, pastora? Porque a dar e dar-se-vos-á. A como você medir, você será medido. Se você der pouco, você vai receber pouco. Se você der muito, você vai receber muito. Mas isso passa do que você tem no seu coração. Pastora, mas eu não tenho muito, mas se for com o seu coração, esse muito irá se multiplicar. Deus foi fiel com essa menina. Deus pediu tudo que ela tinha e ela teve, sem questionar.
Essa mesma pastora que está em Eunápolis dando um testemunho, né? Ela disse que uma coisa muito essencial na vida dela foi que a família dela, desde pequena, ensinava ela a Bíblia. Desde pequena, eles sentavam junto a ela para fazer a leitura da palavra. E hoje ela já não consegue viver sem a leitura da palavra. Exemplo de casa, amém? Façamos isso com os nossos filhos, eu sei que nós fazemos, amém? Então vamos chamar a nossa pastora Luciana, a preletora dessa noite, que será usada com graça e ousadia nessa noite, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Cadê os ministros de louvor para fazer o fundo para a pastora, a líder de vocês? Eles só foram ali beber água e já volta a pastora Luciana. Santo Deus, eternitário. Estenda suas mãos para cá e abençoe a vida da pastora para que ela possa ser usada, que ela não venha falar dela mesma, mas que ela venha ser usada pelo Senhor para falar aos nossos corações, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a vida da pastora Luciana em tuas mãos, que ela seja usada com graça, com ousadia, intrepidez, que ela seja, Senhor Jesus, usada tremendamente para fluir de ti, ó Pai, porque eu sei que ao falar conosco, o Senhor já tem falado com ela, Senhor, porque ela se preparou para que isso acontecesse, para que ela pudesse ser um canal de bênção do teu fluir, do teu derramar para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, povo de Deus, amém? Está muito fraco. Graça e paz, povo de Deus, amém? Vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias. Jeremias 29:11. Quando você for achando isso, você pode ficar de pé. A Bíblia diz que quando 2 ou mais estão reunidos no nome do Senhor, ali Ele está, amém? Tem mais de 2 aqui, não vou contar não, são muitos, mas tem mais de 2. Então Ele já está aqui, amém? E é impossível Jesus passar por algum lugar, estar presente, nada mudar, nada acontecer. Por isso eu creio que Ele já está fazendo, amém? A Bíblia também diz na parábola do semeador que o semeador um dia saiu a semear e ele lançou semente em vários solos, em várias terras. E algumas germinaram, algumas cresceram, outras morreram, outras foram sufocadas. E assim somos nós hoje, terrenos. E a palavra do Senhor é a semente. Se nós não tivermos com o terreno preparado, com o coração preparado, é impossível essa semente germinar. Então desde agora eu quero te convidar a criar uma expectativa no seu coração. Se você não gerou essa expectativa, nós vamos gerar agora. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Eis-nos aqui, Senhor, dependentes completamente de Ti. Eis-nos aqui como solos férteis, Pai, prontos para receber a Tua palavra. Nós repreendemos toda distração em nome de Jesus. Repreendemos toda prisão de mente em nome de Jesus. Não aceitamos mais, Senhor, que a Tua palavra seja impedida de chegar aos nossos corações. Por isso, nessa noite, fala conosco. Eis-nos aqui, logo diante de Ti, a minha vida, Pai. Não quero falar nada de mim mesmo, o que eu penso, o que eu acho, mas eu quero falar aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Aquilo que o Senhor impactou a minha vida durante esses dias. Por isso, vem impactar, Senhor, as vidas que aqui se encontram em nome de Jesus, amém? Nosso Deus, gente, não, reage aí, amém? Entra agora. Que é isso? Todo desânimo sai, em nome de Jesus. Toda tristeza sai. Toda preguiça deixa em casa. Amém? Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Glória a Deus. Pode se assentar. Queridos, nós somos planejados antes mesmo de estarmos no ventre das nossas mães. O Senhor, Ele nos formou, Ele nos gerou. Cada detalhe nosso foi formado por Ele. E Ele já tinha um plano traçado para as nossas vidas antes mesmo de nascermos. E desde já eu quero te falar que você não é uma obra do acaso.
Você não nasceu por acaso porque a sua mãe e seu pai decidiram se relacionar, não. É porque o próprio Deus gerou isso. O próprio Deus te formou. E Ele tem planos para as nossas vidas. Alguém aqui já se questionou algum dia o motivo da sua existência? Talvez durante um dia mal, por que eu nasci? Eu já fiz isso. Para que eu vim nesse? Não pedi para nascer, né? Assim que a gente fala. Mas mesmo que você venha de uma gravidez não planejada, não desejada, o Senhor já havia desejado e planejado algo para você antes mesmo que você nascesse. Então esse mesmo Deus que fez que te criou, que formou cada detalhe em você, no seu corpo, Ele fez planos para a sua vida. E o que Ele colocou dentro de nós? Uma etiqueta. Já ouviram aquela expressão made in China? Fabricado na China? Nós temos dentro de nós uma etiqueta made in Deus. Ou made by Deus. Hoje eu estou fluente no inglês. E nós temos uma etiqueta dentro de nós que nos dá uma identificação, a nossa identidade. Você é filho de Deus. Você foi criado por Ele e para Ele. Então nunca questione o motivo da sua existência. O Senhor, Ele te formou, te gerou e fez planos para você. Mas o que são planos? O significado de planos são desenhos, projetos e o que eu mais gostei, intenções. Nem sempre os planos se cumprem. Quem aqui faz planos? Todos nós fazemos planos em determinadas áreas, mas nem sempre eles se cumprem. Eles podem ser alterados, rasurados por diversos motivos. Então o Senhor, Ele traçou planos, Ele criou projetos maravilhosos para as nossas vidas, mas nós temos o livre-arbítrio de mudar esses planos, de alterar, de rasurar através das nossas escolhas. As nossas vidas, elas são literalmente constituídas por escolhas. Hoje você acordou pela manhã e você decidiu se você iria levantar da cama, se você iria escovar os seus dentes, se você iria ao monte ou se você não iria ao monte. Então as nossas vidas, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos deitar, ela é definida por escolhas. Então nós temos o direito de escolher viver os planos de Deus para nós ou não viver. Tudo acontece na nossa vida a partir de uma escolha. Ou acontece ou deixa de acontecer a partir de uma escolha. Então o plano do Senhor, imagina agora com a sua visão espiritual, um grande projeto se abrindo na sua frente, assim, aquelas plantas de casa, assim, de projetos. Imagina um projeto gigante abrindo na sua frente. O Senhor, Ele já fez plano, já está pronto, já está preparado. Cabe a nós decidir ou não seguir eles. E por diversas vezes nós fazemos escolhas que nos levam para fora desses planos. Existe um caminho a ser traçado, mas muitas vezes escolhemos a rota diferente, saímos da rota do plano original de Deus para nós. Às vezes nos perdemos no meio do caminho, queremos pegar atalhos, ficamos perdidos. Às vezes fazemos escolhas que nos levem para trás ou que nos deixem estagnados no mesmo lugar. Provérbios 14:12 diz assim: há caminhos que para aos homens parecem ser caminhos direitos, mas no fim são caminhos que levam à morte. Quantas vezes, queridos, nós fazemos escolhas que nos afastam do plano original de Deus para nós? Quantas vezes nós achamos que o mais fácil, que o mais cômodo é o melhor caminho a ser seguido? Nós temos que entender que nem sempre o mais fácil vai ser o melhor para nós. Nem sempre o mais fácil é o que Deus quer para nós. Existem caminhos que aos nossos olhos parecem direitos, mas no fim nos levam à morte. E então entra aí as decisões. Nós decidimos percorrer os caminhos na nossa visão limitada, que parece ser bom, e essas escolhas nos levam a algum lugar, nos traz consequência. E então, dentre diversos caminhos que nós podemos pegar, diversas coisas que podem nos impedir de viver os planos de Deus para nós, eu quero falar sobre prisões. O que é prisão? Tudo aquilo que nos prende, que nos impede de avançar e de chegar aos propósitos de Deus para nós, é aquilo que nos segura em algum lugar, nos amarra, que nos mantém cativos. Você já se sentiu como se você estivesse preso? Como se você fizesse planos e quisesse muitas coisas, mas a sua vida não vai para frente? Não sai do lugar? Você imagina alguma coisa, mas na sua visão nada está mudando, nada está acontecendo. Você quer viver os planos de Deus para você, mas você não consegue. Talvez você esteja preso, esteja em uma prisão e você nem se deu conta. As prisões, ela nos limita.
As limitações, então, nos impedem de algo. Se você é limitado de fazer algo, você está impedido. E imagina só uma cela. Não sei se todos aqui já foram na prisão, eu nunca fui, mas já vi no filme. Espero nunca ver também. Mas imagina uma cela. Aquilo ali são 4 paredes onde você é limitado no que você faz. As prisões, elas nos limitam. Em todo momento tem pessoas que estão ali trabalhando em ação para proteger você, de certa forma, para te impedir de fazer algo, de ultrapassar os limites. Então você é limitado dentro da prisão, e assim é Satanás nas nossas vidas. Ele quer nos manter cativo, nos manter preso, para que não consigamos avançar e viver os planos de Deus para nós. Ele quer nos capturar, nos aprisionar e limitar tudo aquilo que já está preparado, já está proposto à nossa frente. Então nós vivemos muitas vezes em prisões. E o que essas prisões limitam? A nossa visão. Já ouviram falar daquela expressão, ver o sol nascer quadrado? Então, na prisão, nós somos limitados na nossa visão. Nós não conseguimos ver aquilo além daquilo que nos permite ali aquelas 4 paredes. Quem está preso não tem visão alargada, não tem perspectiva de futuro, não tem sonhos, não vê além das grades. E quando nós estamos presos, nós vivemos assim. Quando nós estamos cativos espiritualmente, nós vivemos assim. Não conseguimos enxergar o futuro, ter perspectiva. A nossa visão ela dá maior visibilidade àquilo que está ao nosso redor, aos problemas, às ansiedades, aos medos e às tristezas. Então a prisão ela limita a nossa visão. E outra coisa que a prisão limita, os nossos passos. Você pode andar, se movimentar dentro daquele limite. Além daquilo ali você não vai. Então você a todo tempo é comandado, você só vai aonde o carcereiro te diz para ir. Na hora que ele te diz para ir. Então a prisão ela limita os nossos passos e nos impede de viver o que Deus tem para nós. E existem pessoas que elas são cativas, reféns do passado. Filipenses 3, 13 e 14, não precisa abrir não que eu vou ler, diz assim. Calma aí que eu vou ler. Minha Bíblia saiu aqui, demora 5 anos para voltar. Filipenses 3, 13 e 14. Foi. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, muitas vezes existem pessoas que vivem reféns do seu passado. O apóstolo Paulo que fala que ele já não vive mais no passado e ele avança para aquilo que está adiante dele. Quem vive preso no passado não consegue avançar. Muitas vezes nós não conseguimos avançar, sair do lugar porque o passado ainda está preso nas nossas vidas. Nós precisamos deixar o passado e é isso que o Senhor nos fala nessa noite. Ei filho, ei filha, deixa o passado lá para trás. O que passou lá para trás. Nós ficamos presos no que o dia já aconteceu. Não temos a ousadia de abandonar o que já foi. Quem aqui já ouviu a história da mulher de Ló? Amém? Está lá em Gênesis 19 e diz assim. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te e toma a tua mulher, as suas filhas, que aqui se encontram, para que não pereça o castigo da cidade. Versículo 17. Havendo-os levado para fora, disse um deles, livra-te, salva a sua vida e não olhe para trás. O anjo falou o quê? Não olhe para trás. E então mais para frente eles estão saindo de Sodoma, e aí a Bíblia diz assim, e a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Muitas vezes nós se comportamos como a mulher de Ló. Os anjos estavam ali dando uma direção, ei, eu vou destruir a cidade, então pegue a sua família, Ló, e saia da cidade, não pare em nenhuma campina, não pare em lugar nenhum e não olhe para trás.
Mas a mulher de Ló estava tão apegada ao que estava para trás dela, que ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. O Senhor estava lhe dando planos novos para a vida deles, estava lhe dando uma direção nova, que eles iriam para frente, eles iriam avançar, sair da destruição. Mas mesmo assim ela ficou apegada ao que estava atrás. E nós ficamos assim, você já andou no centro da cidade, que é lotado de gente, e aí você encontra um conhecido. Você vai fazer como? Você vai ficar assim? Não, você não vai fazer assim. Porque se você fizer assim, você corre risco de bater a cara no poste, esbarrar em alguém, tropeçar e cair. Por isso que eu falo que o passado, ele nos estagna. Ele não nos permite avançar. Porque quando você vai cumprimentar alguém, você não vai continuar andando, você vai parar. E você vai ficar ali. Então, quando nós olhamos para trás, nós somos impedidos de viver o que o Senhor tem para as nossas vidas. Não é tempo mais de ficarmos presos no passado, amém? Hoje é tempo de nós decidirmos deixar o que passou lá para trás. Deixar o que ficou lá atrás. O passado, ele precisa servir para nós como um retrovisor. Que nós olhamos e vemos da onde nós saímos, da onde o Senhor nos tirou e o quanto nós crescemos, o quanto nós conquistamos. Mas o passado, ele não é lugar de permanência. Isaías 43:15 diz assim: Eu sou o Senhor, o seu santo, o Criador e Rei de Israel. Ouçam o que diz o Senhor. No passado, ele abriu um caminho seco no meio das águas e abriu as ondas do mar. E para lá levou um grande exército do Egito, com muitos carros e cavalos que foram engolidos pelas águas. E lá eles estão até hoje, no fundo do mar. A sua vida acabou de repente como uma vela que se apaga. Mas não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Foi bom, o Senhor fez milagres, mas não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Isso não é nada comparado ao que eu estou para fazer. Uma coisa completamente nova, algo que eu já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto para o meu povo voltar à sua terra. No meio da terra seca eu farei correr rios. Esse povo estava preso naquilo que eles viveram no passado. O Senhor abriu o mar. O Senhor fez isso, o Senhor fez, talvez seu passado foi até bom, mas há algo novo, algo maior esperando a gente ali na frente. Passado não é lugar de permanência. Passado é lugar de passagem, você passou e ficou. Não é mais tempo de vivermos presos no passado. O Senhor tem coisas novas. Hoje Ele está nos chamando para avançar, amém? Você crê nisso? Mas existem também aqueles que ficam presos, aprisionados no pecado. Hebreus 12, 1-2 diz assim: visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, afastemo-nos de qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a carreira especial que o Senhor pôs diante de nós. Para nós chegarmos ao final dessa corrida, é necessário nós deixarmos o pecado que entrelaça os nossos pés e nos impede de avançar. Vivemos presos no pecado, nas práticas, na iniquidade, e não avançamos nos planos do Senhor para as nossas vidas. Apóstolo Paulo aqui, ele compara essa vida cristã com uma corrida, com uma maratona. E os maratonistas, eles estão em constante treinamento, estão em constante preparação, são perseverantes. E assim nós precisamos ser a nossa luta contra o pecado, perseverante. Na nossa linguagem aqui, nós precisamos de regeneração. Todos os dias sermos regenerados pelo Senhor, sermos transformados. E o pecado, ele não pode ser aquele que embaraça os nossos pés e nos impede de avançar. Existem muitas coisas propostas no final dessa corrida. E nós precisamos avançar, arrancar as velhas práticas pecaminosas, arrancar o pecado que está enrolando os nossos pés para avançarmos. A carne, ela é onde reside o pecado. Nós precisamos matar a nossa carne. Tudo aquilo que é mais forte na nossa vida é aquilo que tem a maior influência. Então, se nós formos espirituais e nos enchermos do Espírito, logo nosso espírito vai ser maior que a nossa carne. Então nós já não viveremos mais presos no pecado, porque o nosso espírito vai matar a nossa carne.
Nós precisamos ser espirituais, e a cada encontro que você tem com o Senhor, a cada busca que você tem com o Senhor, algo seu é arrancado, mas algo dele é colocado. Pensa só que maravilha. Se você se encontra com o Senhor, algo seu é arrancado, o seu pecado, os seus erros, a sua iniquidade é arrancada. E algo dele é colocado. As coisas dele não são melhores que as nossas. O caráter dele não é melhor do que o nosso. As ações dele não é melhor do que o nosso. A forma de amar dele não é melhor do que a nossa. Então, se eu me relaciono com o Senhor, e se o meu espírito, ele mata a minha carne, então ele vai fazer algo novo na minha vida e vai derramar dele sobre mim. E então já não vou viver mais entrelaçado no pecado, porque ele vai ser apenas um acidente na minha vida. Não vai ser mais uma prática. Então, se nós decidirmos, como diz a palavra, abandonar esses pecados que entrelaçam os nossos pés, nós avançaremos para aquilo que ele tem para nós. João 8 vai dizer assim: Jesus respondeu: vocês são escravos do pecado, e os escravos não têm direito, mas o Filho tem todos os direitos que existem. Portanto, se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livres. Na minha versão diz, de verdade. Não é uma falsa liberdade que o mundo propõe. Porque o mundo propõe que você é livre para fazer o que você quiser. Mas a liberdade que o Senhor está dizendo é uma liberdade verdadeira, é a liberdade nele. Porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Não como o mundo diz que nós somos, podendo fazer deliberadamente o que quiser. Mas livres para viver na vontade dele, a vontade dele, o plano dele para nossas vidas. Então, se o Filho nos libertar, nós seremos livres. O que é que liberta o homem, tabernaculano? Conhecimento é o que liberta o homem. E hoje o Senhor ele está nos dando conhecimento das nossas prisões, porque Ele deseja que saiamos daqui livres. Você crê nisso? Outra coisa que pode nos aprisionar são as nossas emoções. Eu acredito que essa é a prisão mais comum dentre os cristãos, as emoções. Salmo 142, 1 ao 7 diz assim. Hoje nós estamos lendo Bíblia. Bom de Bíblia, que tabernaculano gosta de Bíblia, não é isso? Diz assim, Salmo 147, 1 ao 7. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde eu ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo que eu tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, dos que são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão. Liberta minha alma da prisão e eu renderei graças ao teu nome. Aqui Davi ele escreveu esse salmo na caverna de Adulão, que está lá em 1 Samuel 19, se eu não me engano. E ele escreveu esse salmo quando ele estava ali num momento de dor e angústia, de desespero na sua alma. Ah, ninguém se importa comigo. Meus inimigos estão querendo me matar. Ele estava fugindo de Saul, porque Saul queria matar ele. E ele estava naquela caverna e ele escreveu no seu momento de desespero aquilo ali. Senhor, tira minha alma da prisão para que eu possa louvar o seu nome. Quantas vezes nós nos pegamos cativos das nossas emoções, quando não é mais o Senhor que nos comanda, mas são as nossas emoções. As emoções, ela reside na nossa alma. Por isso Davi, ele pede para que o Senhor livre a alma dele da prisão. E nós muitas vezes deixamos que as emoções tomem conta das nossas vidas, tomem a direção das nossas vidas. A mágoa, o medo, as tristezas causadas pelas circunstâncias, a falta de perdão, a culpa. Quantas vezes isso fala mais alto do que a voz de Deus nas nossas vidas? Quantas vezes nós tampamos os nossos ouvidos para ouvir o que Deus tem para nós, porque as nossas emoções estão gritando dentro de nós. Nós precisamos dominar as nossas emoções, porque o que o Senhor tem para nós é muito maior do que aquilo que o meu interior diz, do que aquilo que as tristezas dizem, do que aquilo que as circunstâncias dizem. A minha oração nesses dias tem sido, Senhor,
ofusca a voz do medo e abre os meus ouvidos para ouvir a sua voz. Porque uma coisa que me assombra é o medo de fazer, o medo de falar. E eu tenho pedido, Senhor, ofusca a voz do medo no meu ouvido. Não quero mais ouvir, mas eu quero dar ouvido à sua voz, aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor pensa de mim. E muitas vezes nós deixamos as emoções falarem mais alto, gritarem dentro de nós. E enquanto nós vivemos focado naquilo que fizeram contra nós, nas mágoas do passado, naquilo que nos aconteceu, nós permaneceremos cativos pelas nossas almas. Permaneceremos cativos das feridas, permaneceremos cativos da falta de perdão. Nós precisamos perdoar e liberar o perdão para as pessoas e pedir perdão para as pessoas. Porque quando você não perdoa, não é o seu irmão que está sofrendo com isso, que ele está vivendo a vida dele. Enquanto nós não liberamos o perdão, enquanto nós não pedimos perdão, ele só vai fazendo mal para nós. É como se nós estivéssemos tomando o próprio veneno. Não faz mal na outra pessoa. Você quer que a pessoa se lasque, mas você toma o veneno. É assim que é a falta de perdão. Quando você não perdoa. Então nós não podemos mais ficar cativos nas nossas emoções. Davi aqui no seu momento de desespero diz, Senhor, tira a minha alma da prisão. E aí depois nós vamos ler lá em Gênesis 22, fala que chegou um profeta e falou, Davi, sai daí com todo esse povo e vai não sei para onde. Davi foi livre. Já não estava mais com medo, ele já estava sem perspectiva. Ah, ninguém me apoia, os meus inimigos estão aqui querendo me matar. Se nós formos estudar a fundo, Davi não ficou 1, 2, 3 dias, 5 dias na caverna, ele ficou anos. Agora eu não me lembro quantos anos, mas ele ficou anos. Cativo naquilo ali, imagina as emoções dele como estava. Porque ele já não via mais ao seu redor, à sua frente, a provisão do Senhor. E então o Senhor liberta ele daquela prisão emocional. E ele sai daquela caverna. E aí ele dá sentido, dá seguimento àquilo que Deus queria para ele. Então nós não podemos mais ficar presos nas nossas emoções. Não é tempo mais de ficarmos presos nas nossas emoções, no nosso passado e no pecado. É tempo de nós avançarmos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Atos 12. Atos 12, nós vamos ler do 1 ao 11. Amém ou misericórdia? Diz assim, naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja com o objetivo de maltratá-los. E matou Tiago, irmão de João, por execução a fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere, à prisão, e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim Pedro estava detido no cárcere, na prisão, mas a igreja orava fervorosamente a Deus em favor dele. E aconteceu que, na noite anterior ao que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas às 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e a sua luz resplandeceu na prisão. Aonde resplandeceu? Onde? A sua luz resplandeceu na prisão. E então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando, levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E ao anjo continuou a orientá-lo, veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio desse anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo automaticamente e eles passaram. Tendo saído,
caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou dele. E foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo sem qualquer sombra de dúvida que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar das mãos de Herodes e de tudo que o povo hebreu tramava contra mim. Amém? Assim como o Senhor trouxe ao nosso entendimento hoje das nossas prisões e cativeiros, hoje Ele também trará ao nosso entendimento como nós vamos nos libertar delas. Então nós lemos agora que Pedro ele foi levado cativo por Herodes, o rei daquele tempo. E o intuito de Herodes era matar Pedro. Ele matou Tiago e como o povo comemorou, então para agradar o povo ele disse que ia matar Pedro também. E antes de tudo o Senhor já estava realizando muitas coisas através da vida de Pedro, através da vida dos apóstolos. E isso estava incomodando os inimigos do Senhor. Isso estava incomodando o rei Herodes e a população dos judeus. E então eles estavam matando e mandando prender aqueles que estavam fazendo algo em prol do Senhor. Pedro ele foi levado cativo com a intenção de ser morto. Mas a morte dele precisou ser adiada porque existe uma regra lá, uma lei, que ninguém pode ser morto no meio das festas, em dias de festa. E a Bíblia diz que eles estavam comemorando a Páscoa. E então Pedro ia ser morto, vamos supor, na sexta-feira. Mas aí ia ter a Páscoa, então adiaram para a segunda. Você acha que foi Herodes que adiou alguma coisa? Porque o Senhor ele permitiu que Tiago fosse morto. Mas ele não permitiu que Pedro fosse morto, porque ainda existia alguma coisa para ser cumprida através da vida de Pedro. Tiago já tinha encerrado a carreira dele. E então foi adiada a morte dele. E a Bíblia diz que de repente uma luz brilhou dentro daquela cela onde Pedro estava preso. E resplandeceu a luz do Senhor. E eu acho interessante que a Bíblia não fala que os guardas viram. Pedro ele estava escoltado por 4 soldados. Era um total de 16 e eles iam intercalando, fazendo escalas. Então no total ele estava ali presente com ele 4 soldados. Mas nenhum viu a luz resplandecer. Eu creio que o Senhor está resplandecendo uma luz dentro de nós nessa noite. Eu creio que não precisa do seu irmão do lado ver o que ele está fazendo com você, quais são as suas prisões. Mas assim como ele entrou na cela de Pedro naquela noite e clareou sem que ninguém visse, é assim que ele vai fazer nas nossas vidas. O próprio Espírito vai entrar e vai nos constranger, vai clarear e vai mostrar quais são as nossas prisões. Pedro ele estava dormindo, então ele não estava vendo a sua prisão ali. Estava de olhos fechados. Mas quando a luz resplandeceu e ele abriu a visão, ele viu onde ele estava. Então nessa noite eu profetizo que o Senhor vai abrir a sua visão espiritual, vai clarear dentro de você e mostrar quais são as suas prisões. Porque existe um plano, uma carreira para nós corrermos e Ele não quer mais que nós ficamos estagnados, parados e cativos delas. Então eu creio que o Senhor está abrindo a sua visão nessa noite. Eu profetizo que se Ele não abriu, Ele vai abrir. E você vai enxergar quais são as prisões que têm te cercado, quais são as prisões que têm te feito cativo. E então, o Senhor, Ele entrou naquela forma com o anjo, a luz resplandeceu. E Pedro, o anjo disse para Pedro: desperta e levanta-te depressa. É tempo de despertar, amém? É tempo de despertar. Não podemos mais ficar dormindo. E essa luz chegou para te despertar nessa noite, que eu acho que hoje está todo mundo dormindo. Clareia aí, Senhor, e desperta esse povo. Então os olhos de Pedro se abriram e ele começou a enxergar e o anjo diz: desperta e levanta-te depressa. Em seguida, a Bíblia diz que as algemas se caíram automaticamente de Pedro. O Senhor ele está nos convidando hoje a levantar. Mas não é levantar devagarzinho não, é levantar depressa, igual a palavra diz, levanta depressa. Porque nós ficamos com muito medo às vezes de tomar uma iniciativa, de tomar uma decisão, com medo do que vai acontecer depois. Ei, Deus falou aqui com Pedro, levanta. E as algemas caíram, não foi Pedro que tirou as algemas. As algemas, elas caíram automaticamente, como diz a palavra. A nossa vida ela é composta por decisões, nós precisamos escolher. Pedro ele fez uma escolha naquele momento. Escolheu levantar. Você quer ser livre das suas prisões? O primeiro passo, a primeira direção é se levantar depressa. Não é tempo mais de ficarmos prostrados. Já passou o tempo de ficar chorando, o tempo de ficar caído,
O tempo de ficar prostrado no chão é tempo de nós levantarmos. Porque o que vai acontecer daqui para frente, o Senhor se responsabiliza. A nossa parte é tomar uma iniciativa e levantar dessa prisão, desse cárcere que tem nos travado, nos impedido de seguir aquilo que o Senhor tem para nós. Então hoje o Senhor está dizendo para nós: ei, levante-se depressa. Pare de olhar as circunstâncias, o ambiente. Talvez você fique olhando as prisões: poxa, eu estou preso, como que eu saio daqui? Só levanta. Levanta, porque as algemas vão ser soltas pelo próprio Deus. É o Senhor que vai se encarregar. E agora o anjo diz para Pedro, na minha versão diz assim: e o anjo continuou a orientá-lo. Fica esperto que o Senhor está te orientando, e hoje Ele está te dando estratégias. E então o anjo orientou a Pedro e deu uma direção e disse: veste as suas roupas e calça as suas sandálias. Para ser mais clara, o anjo estava dizendo para Pedro: veste a sua armadura. Veste a sua armadura, as suas roupas e as suas sandálias. Porque Pedro estava ali no confortável da sua prisão, descalço, sem roupa. Mas o Senhor estava dizendo que teria algo novo para ele, então ele precisava se revestir e se calçar. Quando nós ficamos dentro de casa, estamos à vontade, nós ficamos descalços. Mas quando nós vamos sair, a gente faz o quê? A gente calça as sandálias. O Senhor nessa noite Ele quer revestir a gente com a armadura nova, aquela que diz lá em Efésios 6. Não é a armadura, não é a sua roupa que você vem no domingo, não. É uma armadura espiritual que vai te fortalecer para sair de dentro da prisão. E Ele diz: calce as sandálias. Você não vai mais sair daqui para o mesmo lugar, da mesma forma que você chegou. Agora o Senhor está te dando um novo destino. Ei, um tempo você andava fora do caminho, do plano original que eu tenho para você. Mas hoje calce as sandálias, porque eu vou te trazer novamente para o plano. Calça as suas sandálias, porque algo novo está te esperando. Então o anjo dá essa direção, essa orientação para Pedro e diz: calce as sandálias e vista a armadura. O Senhor Ele vai arrancar a nossa armadura velha, amém? Nós não vamos sair daqui mais com armaduras amassadas, quebradas, estragadas. Se você não tem nenhuma armadura, Ele vai te revestir. Se você tem uma usada, Ele vai te dar uma nova. Você vai sair desse lugar hoje com a vida transformada, porque Ele vai fazer algo novo na sua vida. Quando você decidir se levantar. Diz assim: eu decido me levantar. Mais forte, eu decido me levantar. Dentro da prisão não é lugar de nós nos sentirmos confortáveis, amém? Dentro da prisão não é lugar de nós tomarmos forma. Nós não podemos nos amoldar às prisões da nossa vida, porque ali não é lugar de permanência. Não se acomode com as suas prisões. Ah, eu estou preso nas minhas emoções, mas isso é normal. Não é. O Senhor te chamou para ser livre. Ah, eu peco aqui, peco ali, está tudo certo. Não está. O Senhor te chamou para ser livre. Ah, o meu passado tem me perturbado, mas é assim mesmo. Eu nasci assim, vou morrer. Não é. Está errado. O Senhor tem algo novo para as nossas vidas e nós não podemos mais ficar presos nisso. O Senhor nos chamou para a liberdade. A Bíblia diz: se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livres de verdade. E foi para isso que Ele nos chamou, para ser livres de verdade. Então não é tempo mais de nós nos amoldarmos às nossas prisões, se conformar com elas nas nossas vidas. Você não precisa mais ser comandado pelas suas emoções. Eu passei por um tempo na minha vida, há uns meses atrás, as minhas emoções estavam literalmente me comandando. E eu sabia exatamente como o dia acabava e amanhecia, porque eu passava a noite em claro. Porque as minhas emoções estavam tão afloradas dentro de mim que eu não dormia. Eu não conseguia viver o que Deus tinha para mim. Eu comecei a andar para trás, eu via as pessoas que estavam ali passando na minha frente e eu aqui. Em vez de acompanhar, eu estava para trás, parada. As emoções, elas não podem mais dominar as nossas vidas. E um dia eu falei assim: epa, chega. Nada, as minhas emoções não vão me comandar mais, nada vai me afastar da presença dele, do altar. A ponto de querer sair do altar, de não estar mais subindo no altar, porque as minhas emoções estavam tão gritantes dentro de mim que a voz de Deus foi ofuscada. Então não é tempo mais a gente se acomodar nas nossas prisões. Você pode sim ser livre das suas emoções. Você pode sim ter o domínio das suas emoções. Você pode sim deixar o seu passado para trás, esquecer o que passou. Usar ele apenas como retrovisor. Não se acostume com isso. E você pode sim ser livre do pecado, ser um santo lutando contra o pecado. Então nessa noite se aproprie da liberdade dele.
Talvez você acredite que não pode mudar, mas pode. Tudo pode mudar. E eu creio que nessa noite vai mudar. Não vamos sair daqui mais cativos. E então o anjo diz para Pedro mais uma vez: põe a tua capa e segue-me. Capa, ela vai simbolizar a unção de Deus, o poder de Deus. Através da capa, naquela época, as pessoas eram reconhecidas. Ah, fulano usa capa tal, então ele é isso. Pedro tinha uma unção sobre ele, um reconhecimento sobre ele, mas a capa dele estava jogada lá no canto da prisão. E aí o anjo falou: ei, veste a sua capa agora. Será que a nossa unção, aquilo que o Senhor deu para nós fazermos, aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, está no canto da nossa prisão? Porque as nossas prisões estão gritando tão forte dentro de nós que nós abandonamos aquilo que Ele nos chamou para fazer, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. O Senhor, Ele tem algo para fazer na minha vida, na sua vida, através da sua vida. E a sua unção, a sua capa, aquilo que te identifica, não pode estar no chão, no canto da prisão. Precisa estar vestida em você. Então é tempo de nós pegarmos de volta aquilo que Ele nos deu e começar a usar. Através da unção que Ele te deu, você vai ser liberto. Através daquilo que um dia Ele proferiu sobre a sua vida, você vai ser liberto das prisões. E então, estava ali esquecida no canto da cela a capa de Pedro. E ele diz: pega a sua capa e vista. Então Pedro seguiu as orientações dos anjos e foi liberto daquela prisão. Diga assim: levantar, se revestir e se encher de unção. No início o Senhor nos mostrou quais são os nossos cativeiros. E depois Ele nos deu estratégias. Isso daqui são estratégias que o Senhor está te dando nessa noite. Está com prisão? Está preso em algum lugar? Está preso em alguma área? Se levante, que é o primeiro passo. Se revista. Não é tempo de nós pararmos de lutar. O que o pastor Luiz falou no monte hoje? Cadê o Igor? O Igor está na salinha? O Igor falou um negócio aqui na reunião do louvor que eu achei interessante, mas eu esqueci o que é. Mas tinha a ver com isso aqui. Mas não estou achando ninguém para me falar aí. Quem foi no monte hoje, pastor? O que o pastor Luiz falou lá de guerrear? Depois eu conto para vocês. Mas nós não podemos parar de guerrear e de nos revestir. Enquanto você está aí, na sua prisão, existem pessoas, existem demônios, existem potestades lutando contra a sua vida para que você permaneça cativo. Então, se você quer ser liberto, ser livre, você precisa se levantar e se revestir. E depois você precisa se encher de unção. Já ouviu aquele negócio de você fazer contra a sua vontade? Quando você não quer, quando você tem que fazer? Uma vez eu ouvi alguém dizer assim: quando você não quiser ler Bíblia, leia a Bíblia. Quando você não quiser orar, ore, porque é aí que você está precisando. Então nós não podemos nos amoldar às prisões, e nós precisamos nos encher de unção. Precisamos buscar no Senhor a liberdade. E então se nós seguirmos essas orientações, nós seremos livres e viveremos os planos de Deus para nós. E olha que interessante, o anjo ele orientou a Pedro, Pedro seguiu, mas quem fez foi ele. Quem abriu as algemas foi ele. Nós não precisamos ter medo do que vai acontecer ali na frente. Ah, meu Deus, eu vou levantar aqui, mas depois eu vou ter que fazer alguma coisa ali na frente. O Senhor vai fazer. Não precisa ter medo do que vai vir depois. O Senhor só te pede que você faça escolhas. Escolha levantar, escolha se revestir, escolha se encher de unção, porque o resto Ele vai fazer. Se Ele está dizendo para você: ei, levante, é porque Ele quer te levar a algum lugar. Quando o seu servo estava chorando a morte do seu líder, o Senhor falou: ei, engole o choro, levanta, que eu vou falar contigo. O Senhor Ele só vai falar conosco e nos dar novas direções a partir do momento que nós levantarmos. Quer saber o que vai vir depois? Se levante. Não é tempo de ficarmos prostrados. É tempo de nos libertarmos das nossas cadeias. Então o Senhor Ele pede de nós o mínimo. Foi difícil para Pedro? Levantar do chão. Aí as algemas caíram. E aí Ele falou: veste a sua roupa, pega a sua capa, calça as suas sandálias. É difícil.
O mínimo. Mas o pior o Senhor fez, que foi abrir as cadeias, queridos. Tinha 16 guardas naquele lugar, tinha cadeado, tinha prisões, tinha chave. Mas quem fez foi o Senhor. A partir da decisão de Pedro. A partir da decisão de Pedro de seguir as orientações. Então o mínimo o Senhor está nos pedindo. O impossível Ele vai fazer. Mas se nós não começarmos a fazer o possível, nós não vamos alcançar o impossível de Deus. Se nós queremos viver coisas grandes e impossíveis, sobrenaturais, o natural está aí para a gente fazer. Sabe o que é? Muitas vezes nós somos acomodados querendo que Deus faz tudo. Não. O Senhor, Ele não trabalha por brecha, Ele trabalha por princípios. Quem anda por brecha é Satanás. O Senhor, Ele espera que nós compramos algo para Ele cumprir algo de volta nas nossas vidas. Então, muitas vezes nós não conseguimos nos libertar porque nós esperamos que o Senhor faça tudo. Senhor, me liberta. Tá, e aí? Senhor, não aguento mais ficar preso nisso. Mas o que você está fazendo para se libertar? Porque Ele só está te pedindo o mínimo. Se levante desse lugar, se levante dessa prisão e comece a buscar. Se levante e faça aqui que eu vou fazer lá em cima. A Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra também é ligado no céu. Então nós precisamos ter uma iniciativa que começa aqui. Daqui nós vamos entregar algo e de lá Ele vai devolver para nós em porção dobrada. O pior Ele fez ali, que foi abrir todas as cadeias e os guardas não viram, eles não estavam dormindo. A Bíblia não fala se eles estavam dormindo. O Senhor botou Pedro invisível ali naquele negócio. E Pedro saiu. Pedro não foi arrancado, transladado, arrebatado da cadeia, não. Ele saiu pela porta da frente. O Senhor, Ele tirou Pedro daquela prisão. Então nós precisamos partir de nós a primeira iniciativa. Quer se libertar? Tome a primeira iniciativa. O Senhor já está te dando as orientações. O Senhor já está falando as estratégias. Nós só precisamos fazer. Não podemos deixar mais a insegurança, a dúvida, o medo falar mais alto. Apenas fazer o que o Senhor quer que nós façamos. E hoje é noite de decisão, amém? Hoje é noite de decidirmos. Nós não podemos sair desse lugar da mesma forma. Eu não sei como você chegou aqui. Eu sei que eu quero sair transformada. Eu quero sair diferente. Eu quero sair livre. E se por algum motivo nós estávamos presos ao nosso passado, estávamos presos às nossas emoções e ao pecado, e saímos do plano original do Senhor, hoje Ele está nos chamando para voltar novamente a esse plano. Existe algo no futuro para nós que já está traçado, mas nós precisamos decidir. Então hoje é noite de nós decidirmos. Se levante. Eu vou te convidar daqui a pouquinho a ficar de pé, mas você não levanta agora não. Eu quero que você feche os seus olhos e comece a trazer à sua memória as suas prisões. Você sabe quais são, eu sei quais são as minhas. Se for o passado, se é as suas emoções, se é o pecado que você não consegue abandonar. Feche os seus olhos e comece a trazer à sua memória as prisões. Eu creio que o Espírito Santo está ministrando quais são as suas prisões. E comece a dizer que você quer ser livre, a declarar que você quer ser livre. E quando eu te convidar para se levantar, você vai levantar de forma profética. Você não vai só levantar. Você vai levantar de forma profética, porque a Bíblia diz que nós levantarmos, então eu vou te convidar a se levantar. Então você vai levantar com voz profética. Mas enquanto isso, continua trazendo à sua memória as suas prisões. Continua trazendo à sua memória aquilo que tem te atrasado, que tem te parado. Aquilo que está te impedindo de viver o seu propósito, o seu chamado. Aquilo que tem te levado para trás, que tem te feito cativo. Comece a trazer a memória aí. E já comece a declarar a liberdade do Senhor na sua vida. Já comece a declarar que você não mais sairá daqui preso. Porque hoje a decisão de se levantar você vai ter. Porque hoje você vai decidir enfrentar essa prisão e sair dela. Então agora eu quero te convidar a se levantar. Com voz profética, com ação profética. Se levante. Cadê o povo do louvor aqui? Esses meninos são bons, né? Eu creio que hoje é noite de sermos libertos dos nossos cativeiros. Eu creio que sairemos daqui com outra visão, porque o Senhor está nos dando estratégias. Não é tempo de ficarmos prostrados, caídos. Enquanto a gente ministra, eu quero te convidar a declarar que você não mais será cativo.
que as suas emoções não vão mais te dominar, que o pecado já não será mais uma prática comum na sua vida e que o seu passado não vai mais te levar com ele. O que ficou lá atrás ficou. O que nos aconteceu é tempo de nós nos libertarmos. As feridas não é tempo mais de vivermos nela. E o pecado ele vai ser apenas um acidente na nossa vida. Não vai ser mais uma prática. A Bíblia diz que quando nós pecamos, nosso pecado ele nos impede de se achegar a Deus, porque impede que Ele nos veja e nos ouça. Então não é tempo mais de ficarmos presos, porque o Senhor ele quer nos levar novamente para o plano original dele. Como a palavra diz, planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de futuro e de esperança. É isso que Ele tem para você. É isso que Ele tem para mim. Imagina que gostoso viver os planos de Deus. Caminhar na rota que Ele traçou para nós. Você crê que Ele pensa muito melhor do que você? Você crê que os planos dele são muito melhores do que aqueles que você faz? Quando nós viramos o ano aqui na igreja, eles dão pra gente um planozinho anual, né? Seus sonhos, seus projetos, queridos. Pode ser muito bom os projetos que você anota lá, mas os do Senhor para você é muito melhor. Pode ser muito legal aquilo que você planeja para sua vida, mas o que o Senhor tem para você é muito melhor. Você pode achar que é muito bom onde você quer chegar, mas onde Ele quer te levar é muito melhor. Então nessa noite é noite de decisão e eu quero te convidar a trazer à tona a sua liberdade. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Quero te convidar a vir aqui à frente. Se prostrar diante do Senhor e colocar diante dele aquilo que tem te prendido. Queria que os pastores estivessem orando. Não só para aqueles que estão aqui na frente, mas para aqueles que ficaram lá atrás. Eu creio que hoje é noite de nós decidirmos levantar. Não é tempo mais de ficarmos prostrados. Então nessa noite toma uma decisão. A partir da sua decisão o Senhor vai fazer aquilo que você ainda nem imaginou. A Bíblia diz que aquilo que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, ainda não chegou ao nosso entendimento. Talvez você ache que sabe alguma coisa, mas você não sabe, porque é muito melhor o que Ele quer fazer na sua vida. Já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Com voz profética declare isso nessa noite. Ame de mim. Eu quero ser a sua casa. Oh Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, Senhor, tomando uma decisão de se levantar do nosso cativeiro, Pai. Eis-nos aqui tomando, Senhor, o ponto de partida. Eis-nos aqui, Senhor, tomando a iniciativa de sermos libertos. Não mais seremos cativos, Pai. Não mais seremos cativos. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado.
Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver A sua vontade. e ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço. Declare isso com voz profética agora. Declare isso com voz profética, porque Ele está te libertando das suas prisões nessa noite. Declare isso com voz profética. Viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina Espírito. Quem está reinando na sua vida hoje é Ele. Quem está reinando na sua vida hoje é Ele. Talvez ontem não era, mas hoje é Ele. Quem está no comando hoje é Ele. A partir de agora você não é mais comandado pelas emoções. Você não é mais comandado pelo seu passado ou pelo pecado. Quem está no comando hoje é Ele. Ele reinou sobre a sua carne. Ele reinou sobre a sua carne. E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. E reina
Espírito sobre a carne e reina o Espírito e reina o Espírito sobre a carne e reina o Espírito sobre a carne. Só os livres dê um forte aplauso ao Senhor. Só tem livre aqui hoje, amém? Aleluia, glorificado, exaltado seja teu nome. Aleluia, soberano, eterno Deus. Feche os teus olhos e continue ainda contemplando a graça do eterno. Ele te chamou, Ele te chamou. Ele é a tua coluna, Ele que te edifica, Ele que te ampara, é Ele que te acolhe, é Ele que te fortalece para perseverar no caminho dele. Já não é mais a tua força, e sim a força do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia. Só um pouquinho. Deus está falando, não é sobre você. Não é sobre você porque você não tem voz. Não é sobre você porque você não tem voz. É sobre o Senhor, sobre a sua vida. Ele que te dará voz, Ele que te dará força, Ele que perseverará junto com você. Porque Josafá não podia vencer uma guerra se não fosse pelo jejum e oração, crendo que o Senhor iria diante dele. Hoje nós cremos que é o Senhor Jesus que está diante da nossa batalha. A nossa batalha, quem vencerá é o Senhor Jesus. Porque Ele tem uma promessa sobre as nossas vidas. Senão não faria, não teria noção de nós estarmos aqui hoje. Se você veio sabendo que Ele irá te dar a vitória, que Ele é contigo, o Deus do impossível é sobre a sua vida. É viver princípios, é acreditar, é ter fé e acreditar que Ele vai fazer. Muitas vezes nós permitimos que o medo, que a insegurança fale mais alto do que nossa fé. Mas nessa noite nós quebramos isso em nome de Jesus, amém? O Senhor está aqui. O Senhor está aqui derramando sobre nós. Aleluia. Podem vos assentar. Glória a teu nome. Oh, aleluia. Aleluia.